Oi gente, boa tarde. Aqui quem vos fala é o Papamu, né? Vamos fazer a segunda parte do vídeo A História do Tarô, que eu tô dando aquela explanada, a viagem do louco. Para você, seja bem-vindo ao mundo do tarô. Os primeiros dados ainda, os primeiros dados históricos do tarô, ou tarote, ainda que os primeiros jogos de carta tenham surgido na China ao redor do século V, a nossa era, de nossa era, esta é para ser demonstrado que tivesse alguma semelhança com o tarote ou com outro jogo de cartas europeias. De fato, as primeiras referências historicamente comprovadas sobre o tarote procedem dos meados do século XIV. Um manuscrito religioso datado no final daquele século inclui o sermão de um sacerdote franciscano que por volta de 1450 arremete cortar o jogo em geral, qualificando-os de invenção diabólica, e menciona especificamente o tarote. Três os dados das cartas, os triunfos ou arcanos maiores. Os jogos de cartas já eram populares pelo menos há uns 100 anos antes, e as referências históricas são abundantes. No ano de 1333, Afonso VI, rei de Leão de Castelo, proibiu seus cavaleiros de entreterem seus ócios jogando carta. Em 1377, o monge suíço faz uma minuciosa descrição do jogo de cartas e dos seus 4 naipes: ouro, copa, espada e paus, mas não faz referência aos triunfos, hoje arcanos maiores. No ano de 1480, um autor chamado Coveluso disse que as cartas haviam chegado da Itália no ano de 1379, trazida pelos árabes do norte da África, sem mencionar nelas os arcanos maiores. Um documento da corte do rei Carlos da França em 1380 a 1422, datado no ano de 1902, registra um pagamento efetuado ao pintor Jacquemin Crimonier por 3 jogos de cartas coloridas e adornadas. Porém, se desconhece se tais jogos incluíam também os triunfos. Curiosamente, o mesmo ano de 1392, o rei Carlos ficou louco. A grande popularidade que o jogou cartas havia alcançado já nos meados do século XIV. Entre todas as classes sociais, torna-se evidente, através da ordem emitida pelo ato
Magistrado de Veneza, através da ordem emitida pelo Ato Magistrado de Veneza no ano de 1441, proibido a importação de baralhos a fim de proteger a produção local. O parlamento inglês promulgaria uma lei similar no ano de 1464. Não obstante, citado sacerdote franciscano é o primeiro a mencionar os triunfos e seus nomes, que são bastante parecidos com os atuais arcanos maiores: El Bagatelo, Imperatriz, Imperador, Imperatriz, Imperador, La Papeza, El Papá, Globo ou Empichado, a Morte, El Diavolo, o La Sagita, La Estrela, La Luna, El Sole, El Angelo, La Estrutizia, El Monze e El Mago. Por outra parte, diferencia-os claramente no jogo de cartas, como se trata-se de algo totalmente distinto. Assim, tudo parece indicar que em algum momento possível, a primeira metade do século XIV, os triunfos, arcanos maiores, fundiam-se e formavam incorporados aos jogos de cartas já existentes há pelo menos 100 anos atrás, de onde procediam tais triunfos. E quem tenha sido o autor ou autores continua sendo até hoje um profundo mistério, pois, como a gente dissemos, o tarô ele é algo mágico, ele é algo que faz a gente explorar o mundo, a gente conhecer o desconhecido. A parte 3, nós vamos falar um pouco mais sobre a história do tarô e logo vamos chegar às partes mais que a gente vamos destrinchar ele um pouquinho mais e vamos falar dos triunfos, né? Os pequenos triunfos, na verdade, até chegarmos na carta 0, o louco, onde começa toda a nossa história. Aqui a gente estamos apresentando o tarô para vocês. Boa tarde, paz profunda do Papa Mon.